Olá! Nesse trabalho, nós vamos realizar a formalização da correção do algoritmo de merge sort usando o coq. Antes de apresentar os códigos e as provas, eu vou explicar brevemente o que é o merge sort e como o algoritmo funciona. O merge sort é um algoritmo de ordenação, que utiliza a estratégia de divisão e conquista. Essa estratégia consiste em dividir o problema maior em problemas menores. Aí, resolvendo esses problemas separadamente, a gente combina as soluções. O funcionamento do algoritmo ele pode ser dividido em três partes principais. A primeira é a de divisão, então a lista original é dividida em duas partes. A segunda é a recursão, então o merge sort vai sendo aplicado em cada uma dessas metades. As divisões continuam acontecendo até chegar numa lista vazia ou numa lista com apenas um elemento. Uma lista vazia ou sem elemento pode ser considerada ordenada porque não existe dois elementos fora de ordem. E a terceira e última parte é a combinação. Então, a gente usa a função merge, que recebe duas listas que já estão ordenadas e combina essas listas em uma única lista também ordenada. Para fazer isso, ele vai comparar o primeiro elemento de cada lista. O menor elemento é colocado no início da lista resultante e removido da lista em que ele estava. Depois, a comparação continua com os elementos restantes. Bom, essa é a ideia geral do merge sort, que é basicamente dividir a lista até obter casos simples e depois combinar as partes de forma ordenada. Bom, mas para afirmar formalmente que esse algoritmo está certo, não basta simplesmente executar alguns exemplos e perceber que ele funciona. A gente precisa provar duas propriedades. A primeira é que o resultado é uma permutação da lista original, ou seja, que a lista final possui exatamente os mesmos elementos da entrada, inclusive as mesmas quantidades de repetições. O que pode mudar é apenas a posição desses elementos. A segunda propriedade é que a lista final resultante está ordenada. Primeiro, eu vou mostrar como a função merge e merge sort foram implementadas no coq, e também a prova de que o resultado é uma permutação da lista original. Depois, o Lucas vai continuar mostrando a prova que a lista retornada está ordenada. No início do código, a gente importa algumas bibliotecas do coq. Elas permitem trabalhar com listas, definir funções recursivas e utilizar propriedades relacionadas à aritmética, à ordenação e à permutação. Antes de definir a função merge, a gente criou uma função chamada len. Ela retorna um par de listas e soma o tamanho das duas. Essa soma é utilizada como uma medida de terminação, ou seja, ela ajuda a mostrar para o coq que a cada chamada recursiva o problema está diminuindo e que a função não vai continuar sendo executada para sempre. Aqui, a função merge recebe um par formado por duas listas de números naturais. A função começa tratando os casos mais simples. Se a primeira lista estiver vazia, ela retorna diretamente a segunda lista. Se a segunda lista estiver vazia, ela retorna diretamente à primeira. Isso acontece porque se uma das listas acabou, todos os elementos que sobraram da outra já podem ser colocados no resultado. Depois temos o caso em que as duas listas ainda possuem elementos. No código, HD1 representa o primeiro elemento da primeira lista, enquanto o TL1 representa o restante dela. Da mesma forma, HD2 representa o primeiro elemento da segunda e TL2 representa o restante. A função compara o HD1 com o HD2. Usando essa expressão, ele verifica se o primeiro elemento da primeira lista é menor ou igual ao primeiro elemento da segunda lista. Se isso for verdadeiro, o HD1 é colocado no início do resultado, caso contrário, HD2. Depois o merge é chamado novamente, mas agora utilizando o TL1 e a segunda lista completa. A segunda lista continua completa porque nenhum elemento dela foi escolhido ainda, nesse caso. Caso o HD1 não seja menor ou igual ao HD2, o elemento escolhido é o HD2, e aí a gente faz o inverso. Aí, nesse caso,
O HD2 é colocado no início do resultado e a chamada recursiva é feita primeiro utilizando a primeira lista completa e TL2. Então, a cada chamada, um elemento é retirado de uma lista. Por causa disso, a soma dos tamanhos das listas diminui. É justamente isso que a função len mede. Depois da definição, o coq gera algumas obrigações de prova para confirmar que essa medida resultante diminui. Nessa parte, usamos o lia para resolver as desigualdades aritméticas. Depois da função merge, a gente define o merge sort, que é a função principal do algoritmo. Ele recebe uma lista de números naturais e usa o tamanho dessa lista como medida de terminação. Se a lista estiver vazia, a função retorna uma lista vazia. Se a lista tiver apenas um elemento, ela retorna a própria lista, porque ela já está ordenada. Agora, quando a lista possui pelo menos dois elementos, ela é dividida. Depois, usamos a função firstN para pegar o primeiro elemento da lista e formar a primeira metade. A função skipN ignora esses primeiros elementos e devolve o restante, formando a segunda metade. Em seguida, o merge sort é chamado recursivamente nas duas metades. Depois que as duas partes foram ordenadas, a função merge combina os resultados. Então, essa implementação segue exatamente a ideia de que foi explicada no início. Primeiro dividir, depois ordenar cada parte recursivamente e, por último, combinar. Assim como aconteceu no merge, o coq também exige que a gente prove que as chamadas recursivas do merge sort são feitas com listas menores. Por isso, aparecem essas provas logo depois das definições. Usamos as propriedades relacionadas ao tamanho da lista, produzidas por firstN e skipN, para mostrar que as duas metades são menores do que a lista original. Com isso, o coq aceita que a função sempre termine. Depois da implementação do algoritmo, a gente começa a prova da propriedade de permutação. No coq, essa propriedade é representada por permutation L1-L2. Isso quer dizer que a lista L1 e L2 possuem os mesmos elementos nas mesmas quantidades, mas não necessariamente na mesma ordem. Essa prova é importante porque não basta mostrar que o resultado está ordenado. Por exemplo, uma função que sempre devolvesse a lista vazia, ela produziria uma lista ordenada, mas perderia todos os elementos da entrada. Então, além da ordenação, precisamos garantir que nenhum elemento foi perdido, duplicado ou criado durante a execução. O primeiro lema dessa parte é o merge permuta. Ele afirma que o resultado da função merge é uma permutação da concatenação das duas listas que ele recebeu. Aqui, FSTP representa a primeira lista do par e SNDP representa a segunda, e o operador mais representa a concatenação. Então, o que a gente quer dizer é que merge de P possui exatamente os mesmos elementos de FSTP mais SNDP. O merge pode trocar a posição dos elementos para colocá-los em ordem, mas não pode alterar o conteúdo da lista. A prova começa com intros P, introduzindo o par de listas que estamos analisando. Depois a gente utiliza functional induction. Essa indução acompanha a própria definição da função merge. Com isso, o coq cria um par de possibilidades da função. No primeiro caso, a primeira lista está vazia. O merge retorna a segunda lista e a concatenação de uma lista vazia com a segunda lista também é a própria segunda lista. Como os dois elementos são iguais, a gente usa o permutation ref-L, que representa a ideia de que toda lista é uma permutação dela mesma. No segundo caso, a segunda lista está vazia. O raciocínio é praticamente o mesmo. O merge retorna a primeira lista, depois utilizamos app-newr para simplificar a concatenação da primeira lista com a lista vazia, e novamente aplicamos o permutation ref-L. No terceiro caso, as duas listas possuem elementos e HD1 é menor ou igual a HD2. Nesse caso, HD1 é colocado no início do resultado. Pela hipótese de indução,
A chamada recursiva do merge já preserva todos os elementos restantes. Como o mesmo HD1 aparece no início dos dois lados, a gente usamos permutation com S, cons. Essa propriedade permite acrescentar o mesmo elemento no início de duas listas, já que são permutações uma da outra. Depois disso, a gente aplica a hipótese de indução. No último caso, HD1 não é menor ou igual a HD2, então o elemento escolhido é HD2. Dificuldade aqui é que no resultado merge, o HD2 aparece antes do elemento da primeira lista, mas na concatenação original, ele aparece depois deles. Para resolver isso, a gente usa a transitividade da permutação, com permutation trans. A transitividade permite que a gente utilize uma lista intermediária para chegar nos resultados desejados. Depois, a gente usa o permutation cons junto com a hipótese de indução, para preservar os elementos da chamada recursiva. Por último, usamos o permutation middle. Essa propriedade permite mudar a posição de um elemento dentro de uma concatenação, mostrando que essa mudança de posição representa apenas uma permutação. Com isso, os casos são provados e podemos concluir que a função merge preserva os elementos das duas listas. Também aqui no código tem essa função auxiliar chamada splitL. Ela divide uma lista distribuindo os elementos de forma alternada entre duas listas. O lema permutation Helv mostra que se a gente concatena essas duas partes, o resultado continua sendo uma permutação da lista original. Essa função não foi utilizada na versão final do merge sort, porque a divisão principal foi feita usando first n e skip n. Mesmo assim, ela também mostra formalmente que é possível dividir uma lista sem perder nenhum elemento. Depois disso, chegamos ao resultado principal da primeira parte, que é o lema merge sort permuta. Então, ele afirma que, para qualquer lista L, o resultado do merge sort é uma permutação da lista recebida. A prova começa com intrus L, introduzindo a lista. Depois fazemos novamente a indução funcional, agora sobre a função merge sort. No caso da lista vazia, o merge sort retorna a própria lista vazia, então usamos permutation refl. No caso da lista com um elemento, o algoritmo também retorna a própria lista e usamos novamente a reflexividade. O caso principal é quando a lista possui pelo menos dois elementos. Nesse caso, o merge sort divide a lista, ordena as duas metades recursivamente e depois aplica o merge. Primeiro, usamos o lema merge permuta, que já foi provado anteriormente. Com isso, sabemos que o resultado do merge é uma permutação da concatenação das duas metades ordenadas. Depois, a gente utiliza o permutation trans, porque vamos fazer a prova em duas etapas. Na primeira etapa, queremos mostrar que as duas metades depois do merge sort são permutações das metades originais. Por isso, usamos permutation app. As hipóteses de indução dizem que o merge sort da primeira metade é uma permutação da primeira metade original e que o merge sort da segunda metade é uma permutação da segunda metade original. O permutation app permite juntar essas duas provas. Assim, a concatenação das metades ordenadas é uma permutação da concatenação das metades antes da ordenação. Na segunda etapa, precisamos mostrar que a concatenação das duas metades originais forma novamente a lista original. Por isso, usamos o first n skip n. Essa propriedade diz que se a gente pegar uma parte da lista usando first n e juntar o resultado obtido por skip n, a gente recupera exatamente a lista original. Depois dessas coisas, os dois lados ficam iguais. E finalizamos usando o permutation refl. No código aparece uma expressão um pouco maior envolvendo o net divmod. Essa expressão é gerada internamente pelo Copic por causa da divisão do tamanho da lista por 2. Mas para entender a prova, o mais importante é lembrar que esse valor representa o ponto em que a lista foi dividida.
Então, no final dessa parte, a gente provou que o merge sort preserva exatamente os elementos da lista original. A ideia geral é provar o seguinte: primeiro, mostramos que a função merge preserva os elementos das duas listas. Depois, utilizamos a hipótese de indução para mostrar que as chamadas recursivas preservam os elementos de cada metade. E por último, usamos first-n e skip-n para mostrar que as duas metades juntas formam novamente a lista original. Dessa forma, concluímos que o resultado não perde elementos, não cria novos elementos e também mantém corretamente as repetições. Agora, ainda falta provar que os elementos aparecem realmente em ordem crescente. Então, o Lucas vai explicar, vai continuar a apresentação mostrando a prova de que o resultado produzido pelo merge sort está ordenado. Então, agora para demonstrar que o merge ordena, vou começar por esse teorema principal aqui, que demonstra que a operação de merge vai receber dois pares de listas, que é a lista da direita e da esquerda da operação de merge, ela recebendo duas listas ordenadas, dois pares de lista ordenado, a operação de merge precisa também retornar uma lista ordenada, assim, não decrescente. Começando fazendo a introdução da implicação, a gente vai ter o objetivo provar que retorna uma lista ordenada com essas hipóteses. Então a gente pode fazer indução, em vez de uma indução estrutural, a gente vai usar o esqueleto da própria função de merge e fazer uma indução funcional, utilizando a própria definição da função de merge. Então a gente faz essa indução e a gente vai ter três subcasos. O caso que a lista L1 é vazia, então L2 precisa estar ordenado. Caso que a lista L2 é vazia, então L1 tem que estar ordenado. E o caso que nenhuma das listas são vazias, então a gente tem que comparar a cabeça das listas. Se a cabeça de L1 for maior do que a cabeça de L2, então a lista formada por a menor das cabeças, que seria a cabeça de L1, concatenado com o merge da cauda de L1 com a lista L2, precisa estar ordenado. E o simétrico também é válido caso H2 seja maior do que a cabeça de L2 seja maior do que a cabeça de L1. Então, esse head precisa estar concatenado com o merge da lista L1 com a cauda de L2 precisa estar ordenado. Então, seguindo, para provar esse caso que a lista L1 é vazia, é bem simples. A gente precisa fazer uma simple e depois usar as próprias definições, fazer uma própria utilização da hipótese com assumption, exatamente H2 nesse caso. Com assumption a gente tem essa prova já. Aqui o mesmo é um caso similar, a gente pode fazer uma simplificação e também utilizando a assumption a gente cai exatamente no caso H1. Então, seguindo, a gente vai fazer uma simplificação nas hipóteses H1, H2 e HL e para dar uma enxugada nelas, para torná-las mais convenientes de prosseguir na demonstração. Então, ok. Também para deixar mais conveniente a hipótese H1, eu vou duplicar ela, assim como eu vou fazer com H2, apenas para poder reutilizá-la
em outra parte da demonstração. Ok. Então agora a gente usa, a gente faz outra simplificação em H1, sabendo que eu tenho isso aqui em H1, que o, que a lista é ordenada. Eu vou usar um lema auxiliar para torná-la mais conveniente de trabalhar também, que eu vou precisar da informação que a cauda é ordenada, já que com essa hipótese que eu sei que a cabeça dela, eu sei que a lista é ordenada, eu sei que a cabeça dela é menor que a cabeça da lista L2. Para tornar mais conveniente, eu vou deixar isso aqui só com a cauda ordenada. Utilizando esse lema auxiliar aqui. A prova dele é simples, mas achei mais conveniente deixar ele no lema auxiliar. Ok. E agora a gente vai operar no lema auxiliar, na hipótese que eu dupliquei. Eu vou mostrar que se a lista está ordenada, implica que a cabeça é o menor elemento dessa lista, também com o lema auxiliar, em cima da hipótese H3. E aí eu vou dar um for aplicando isso, com esse lema auxiliar aqui, para todo elemento na lista. Na lista ele é o primeiro, se ela está ordenada, o primeiro elemento é o menor. E aí eu vou dar um unfold, ou seja, eu vou aqui eu tenho um lema, uma função, um lema que mostra isso. Eu vou aplicar a definição dela a definição estrutural dela em cima disso aqui, dando um unfold para ficar mais simples de trabalhar. Eu chego em H3 dessa forma. De forma similar, eu vou fazer isso também com H2, que não eu tinha dito. Eu vou duplicar a definição de H2 para tornar mais conveniente. E nela eu vou também dar um unfold do first is smallest, ou seja, o primeiro é o menor. A diferença é que eu não vou. Aqui eu não preciso manipular o H2. Não é conveniente fazer essa manipulação. E a última manipulação que eu vou fazer nas hipóteses, eu vou criar uma outra hipótese que diz que para todo elemento, se ele está na cauda de L2, então H1 é menor que esse elemento. E o que eu preciso utilizar principalmente é essa hipótese E0, que eu sei que se H2 é menor que o head da lista 1 é menor que o head da lista 2 e ambos estão ordenados, então eu sei que ele vai ser menor que todos os outros elementos da lista 2. Para fazer essa demonstração, que nem eu falei, uma introdução simples. O caso H4 já é praticamente o que eu preciso mostrar, a menos que, tipo, aqui eu mostro que H2 é menor que todos os elementos da lista da cauda de L2. Que eu preciso é mostrar que H1 é menor que eles. Então eu especializo H4 porque eu quero mostrar, que já é algo conveniente. Então eu posso aplicar de forma conveniente o E0 para tornar o H4 por transitividade. Se eu sei que o head da lista 1 é menor que o head da lista 2, então eu sei que ele é menor que todos os x que pertencem à cauda de L2. Então eu sigo
utilizo transitividade e aí eu chego a essa conclusão para H5 bem estruturado. Prosseguindo, aqui na nossa hipótese indutiva inicial, a gente pode ver que com as manipulações que foram feitas, H1 tem um match perfeito com isso aqui, e H2 tem um match perfeito com essa parte aqui, perdão. Então a gente poderia fazer e essa parte final aqui já é bem próxima do que a gente está querendo demonstrar. Então seria muito conveniente a gente especializar, fazer essa especialização para poder substituir esses valores de forma especializada para o caso da hipótese indutiva, pois aparenta tornar mais conveniente de prosseguir com a prova com essas mudanças. Então a gente aplica a especialização e chega a esse estado aqui. E ok. Então a gente prossegue da seguinte forma. Na etapa que a gente se encontra aqui, um caminho que a gente achou que seria mais conveniente seria nesse estado aqui, que a gente tem um natural concatenado com uma cauda com uma outra lista que vai ser resultante dessa operação de merge. Uma abordagem que seria interessante seria mostrar que esse natural é menor que todos os elementos dessa lista e aí, consequentemente, também ter que mostrar que essa cauda vai estar ordenada. Para isso, utilizamos um lema auxiliar que diz o seguinte: para todo natural e para qualquer lista, tal que dado um natural, todos os elementos dessa lista são maiores ou iguais a ele, e dado que a lista é ordenada, então a concatenação desse elemento com essa lista vai estar ordenada. Então a gente vai ter que mostrar esses dois casos que eu falei que seriam interessantes de introduzir. Aplicando, que nem eu falei, a gente chega a dois objetivos. O primeiro objetivo seria mostrar que o head da lista 1 é menor que todos os elementos do merge. Então, uma forma interessante de seguir com isso. Bem, a gente tem a hipótese indutiva que já diz que ela é ordenada, que o merge é ordenado. Então, como a gente tem uma expressão que é universal para um natural, a gente pode fazer introdução, fazer indução indução em Y, e a gente vai chamar de H-in para ser mais, para criar uma hipótese nova. E agora a gente tem que mostrar que o head é menor que todos os elementos do merge. Para isso, eu crio um lema auxiliar também, que ele diz o seguinte: para uma concatenação para um par de listas, e para todo par de listas e um elemento x, se esse elemento x está no par de listas, então x vai estar ou na primeira ou no primeiro par ou no segundo par. Eu vou mostrar que
ele vai estar em um desses pares de lista. Fazendo essa aplicação desse teorema, eu manipulei essa hipótese para ficar um pouco mais conveniente. Então, fazendo a introdução, eu chego ao seguinte: ou y vai estar na cauda de 1, na cauda da lista 1, ou y vai ser a cabeça de 2, ou vai ser a cabeça da lista 2, ou vai estar na cauda de L2. Seguindo aqui, sendo o H em uma conjunção aqui de 3 casos diferentes. Seria interessante fazer um destruct dele. E então esse destruct introduzir outros 3 casos, né? Já que a gente está trocando um caso por 3 se a gente faz essa modificação. Então, aplicando essa mudança, esse destruct, e aplicando essa mudança, a gente teria o seguinte: aplicando essa mudança, a gente teria outros 3 subobjetivos para provar, um para cada caso de hipótese. Para a primeira nova hipótese introduzida, a primeira hipótese seria que o y tá na cauda de L1, e esse caso é bem simples de provar. A gente pode utilizar H3 aqui, aplicar H3. Aplicando H3, a gente chega a isso aqui, que é x pertence à cauda de 1. E aí também é bem simples, a gente já tem isso nas hipóteses, só usar um assumption. O segundo caso é que y é igual a cauda de 2. Esse caso também é bem simples. A gente faz uma substituição de y por uma substituição de y, utilizando essa hipótese aqui. E aí a gente já sabe que H1 é menor que H2 por conta dessa hipótese aqui. A gente pode só utilizar o menor ou igual, que é essa hipótese presente na construção dos naturais. E aí a gente chega exatamente ao caso do E0, que H1 menor ou igual a H2 é menor que H2, menor ou igual a H2 é verdade. O terceiro caso, tendo como hipótese que y pertence à cauda de 2, vai ser bem simples, igual a gente fez parecido com o que a gente fez quando ele estava na cauda de 1, por hipótese. Da lista 1, a gente vai precisar apenas aplicar H5. E aplicando H5 é usar um assumption, que é exatamente essa hipótese aqui que a gente tem que mostrar, ou seja, feito. E a parte final é a última prova para essa branch que a gente precisa mostrar, é isso aqui, que é exatamente a hipótese indutiva, né? Que o merge está ordenado. A gente já tinha mostrado que a cabeça da lista L1 era menor que todos os elementos que estavam no merge. Agora só basta mostrar que está ordenado. E feito. Ok, então para esse subobjetivo concluído,
E o outro objetivo final dessa prova é mostrar que pro caso que o head da lista 2 é menor do que o head da lista 1, e vai ser bem similar ao que a gente fez no caso que o head da lista 1 é menor que o head menor ou igual ao head da lista 2. Mas aí a gente vai ter que só utilizar algumas similaridades por, por conta dessa mudança na hipótese. Então, aqui eu utilizei as mesmas manipulações que favoreciam a prova. Dupliquei algumas hipóteses, manipulei elas para tornar mais favorável a demonstração. Introduzi também esse mesmo H5, mas agora mostrando que o head da lista 2 é menor que todos os elementos da cauda de L1. E mostrei isso. Também utilizei a mesma especialização para tornar mais conveniente a hipótese indutiva geral. Também fiz a mesma quebra nesse passo aqui, fiz a mesma quebra do objetivo para mostrar que o head da lista 2 é menor que todo mundo no merge e mostrar que o merge é ordenado. Então aí então nesse momento eu precisei apenas para ser uma estrutura indutiva, eu fiz uma introdução, introduzi uma nova hipótese, apliquei o mesmo lema auxiliar para tornar essa hipótese mais favorável de trabalhar, utilizei as mesmas simplificações, utilizei a mesma simplificação e novamente aqui fiz um destruct. Por esse caminho aqui eu acabei fazendo destruct em 2 passos ao invés de só em um, mas a ideia é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Mostrar que ou ele é a cabeça de H1, ou ele tá na cauda de... para todos os Ys presentes no merge, mostrar que ou ele é a cabeça de H1, ou mostrar que ele tá na cauda de L1, ou mostrar que ele tá na cauda de L2. Para esses 3 casos, também de forma simples, como eu fiz no primeiro caso, no caso anterior. Aqui, quando H2 é menor ou igual a Y, a gente tem essas hipóteses. A gente pode substituir o Y por H1, fazer essa substituição, e aí a gente utiliza essa hipótese aqui, trabalha em cima dessa hipótese. Mas agora a gente tem que tomar cuidado que é menor, né? Não menor ou igual. Então só muda isso aqui, que a gente utilizou diferentes nessa manipulação. E aí, com essa mudança, com essa manipulação na hipótese, a gente conseguiu mostrar esse subgoal, mostrar a mesma coisa, só que tendo isso como hipótese que os elementos, que o elemento do merge, o elemento pertence à cauda de L1. Também é simples, basta utilizar H5 para esse caso, e aí a gente teria exatamente o H em TL5,
E de forma análoga, quando a gente tem como hipótese que o elemento está na cauda de L2. E por final, basta mostrar que o merge é ordenado, que a gente já tem por hipótese. E aí no fim a gente tem demonstrado que a operação de merge recebe duas listas ordenadas. Se recebe duas listas ordenadas, vai retornar uma lista ordenada. E então, pro final, a gente precisa só mostrar que o merge sort realmente ordena. Para isso, tendo como hipótese para toda lista, então merge sort retorna uma lista ordenada. Então aqui a gente tem uma estrutura indutiva, a gente começa fazendo introdução nela. A gente precisa mostrar então que o merge sort retorna uma lista ordenada. A gente pode fazer uma indução funcional dentro da estrutura dessa função. A gente vai ter 3 subgoals, mostrar que o merge sort para uma lista vazia está ordenado, o merge sort para uma lista com elemento é ordenado, e o merge sort para lista com mais de um elemento também é ordenado. Para os 2 primeiros casos é extremamente simples, usa apenas as definições. Usa apenas as definições. E para o terceiro caso também é simples, a gente vai precisar mostrar que o merge sort ordena uma lista com mais de um elemento. Então a gente pode ver que essa definição aqui a gente pode utilizar aplicar a definição do teorema de merge sort para simplificar ela. Então a gente chega que 2 pares de listas um par de listas, ambas as listas são ordenadas, e isso é mostrado por essa definição aqui que a gente fez. Recebe 2 pares de listas e ambas as listas são ordenadas. Isso aqui permite, como a gente tem uma conjunção aqui, isso aqui permite que a gente faça faça um split dessa conjunção para tornar mais conveniente da gente trabalhar. E a gente precisa mostrar isso para a primeira metade da lista e para a segunda metade, para o primeiro par da lista e para o segundo par de listas. E aí quando a gente faz esse split, fica fácil de ver que basta a gente aplicar a hipótese H0 para a primeira parte para o primeiro par da lista, e também aplicar a hipótese HL1 para o segundo par da lista, para a gente fechar a nossa prova. E então a gente tem que o merge sort está provado que ordena.